Muito boa tarde, olá para você que acompanha a programação da Agência Brasil de Notícias. Estou aqui, eu, Márcio Paz Barreto, em mais uma tarde no podcast Papo Reto, que traz para você sempre personalidade daqui do Amazonas, com assuntos relevantes para toda a sociedade. Hoje você pode participar, como sempre, do nosso podcast Papo Reto. O assunto é super interessante, tem vários assuntos aqui que nós vamos trazer na tarde desta quinta-feira, e você pode participar porque esse podcast está sendo transmitido através das nossas plataformas digitais. No Instagram estamos ao vivo, no Facebook estamos ao vivo, no YouTube também estamos ao vivo, no nosso site www.agenciabrasildenoticias.com.br nós estamos também transmitindo ao vivo, e hoje a gente tem uma grata satisfação de trazer pessoas de alto nível, né? Alto nível intelectual, porque hoje eu recebo aqui o meu amigo Elcio Ribeiro, que é advogado, cientista político, e também o advogado Daniel Zavascki, que também faz parte da comissão e é membro da Comissão de Assuntos Internacionais da OAB, é também advogado e conhece muito a legislação eleitoral. Então a gente tem muito assunto para tratar nessa tarde. O tempo é curto, mas Elcio, quero agradecer imensamente você ter aceitado esse convite, assim como o Daniel também. Satisfação toda minha, Márcio Paz Barreto, e eu queria dar uma boa tarde ao webnauta que te acompanha, eu sei que são muitos, né? Com um detalhe, todos os dias eu leio notícias da Agência Brasil de Notícias. Às vezes eu consigo acompanhar o podcast Papo Reto, e estava louco para vir aqui bater um papo contigo. Essa satisfação aumenta em estar do lado do Daniel Zavascki, querido amigo. A honra primeiro que é minha, né? Honra minha estar em frente de duas feras aqui. O Elcio foi primeiro meu mestre, agora é meu parceiro, meu amigo. Já conhece há mais de 5 anos aí. O Márcio também. A vida toda, né? A vida toda. O Márcio a vida toda. Então vai Desde ser quando ele desfilava em passarela, tá vendo? Ele que me levou. Então é uma grata surpresa, acredito que o bate-papo aqui, eu vou ser mais um ouvinte, né? Porque duas férias aqui eu vou só acompanhar. Eu só tenho uma curiosidade. Márcio Paz Barreto está pintando a barba de branco porque está com um isso aí, branco. Olha, o pessoal está perguntando, isso aqui faz parte do novo modelo, né? Do novo estilo. É vintage. É vintage. Não pode falar que é antigo, né? Então é vintage. Mas olha, o Elcio já é parceiro antigo de televisão, quando a gente apresentava rádio também, quando eu fiz parte da equipe da CBN. Hoje o Elcio também é comentarista lá da CBN, colaborador. Então vamos tratar de muitos assuntos aqui envolvendo hoje política. E você pode também participar através do nosso WhatsApp, né, Camilo? O nosso WhatsApp é o 994 60 0627. 994 60 0627. Se prepare porque tem muitas perguntas para chegar aqui, viu? E vamos começando o podcast Papo Reto falando de política, falando do cenário político, que vocês fizessem um balanço de como foi o cenário político durante esse período de pandemia. Se fala muito de comércio, se fala muito de saúde, né, das pessoas, mas num cenário político, como foi essa movimentação, Elcio? Bem, eu costumo dizer que a política não deixa espaço vago, né? Então, com toda a reclusão, não sair às ruas, eu garanto que os políticos estavam conversando e muito. A gente viu, houve uma prorrogação, primeira vez desde o processo de redemocratização, houve uma prorrogação das eleições municipais, né? E acabaram as eleições municipais, a conversa e cada vez mais uma progressão geométrica vai estar aumentando cada vez mais para as eleições do ano que vem. Então, eu diria que durante a pandemia, ainda que estivéssemos reclusos, os atores políticos estavam se movimentando e muito. Ficou afetado. Teve ainda muita articulação? Muita articulação. É claro, não mostraram para o público, porque ia ficar feio, né? Já que todo mundo recluso. Se você perguntar, vão dizer, não, estava recluso e tal, mas as conversas estavam bem adiantadas, como sempre estiveram, isso faz parte do jogo político. E hoje o cenário pós-pandemia, Daniel, como é que vocês avaliam esse cenário? Olha, eu vou até voltar um pouco no assunto de como ocorreu, porque a gente elaborou, né, por mais de 5 municípios aí tentando assessorar, e teve particularidades, né? Muitas particularidades dentro do cenário político.
e dentro das conferências, dentro dos comícios. Então isso aí foi uma situação que foi fora do nosso normal, porém que fez acender o bastidor. Né? O bastidor foi muito mais ativo, que isso obviamente a gente não pode, eles na verdade, eles não puderam e não podem, nunca vão fazer expor isso ao público, mas o bastidor nessa primeira situação ele foi muito ativo. E agora o pós-pandemia a gente vê, e eu acho bom a gente dar um exemplo, tem políticos se destacando, porque ele começa a usar a ferramenta que acredito que desde a eleição passada foi muito usado, que é as redes sociais. Isso está sendo muito explorado. Né? E eu acredito que temos aí, não vou citar nomes, mas temos alguns parlamentares muito ativos nessa questão e está conseguindo muito, que é o público-alvo dele, conseguir nutrir isso aí, e demonstrar o que está sendo feito, o que não está sendo feito, o que mudou, o que deixou de mudar. Né? Então acredito que a pandemia tem muito, obviamente, muito que a gente tenha perdido no nosso dia a dia, mas a política ela começa a se reinventar, desde a questão dos comícios, porque não podia ter o 100%, né, ali, não podia ter diversas situações, porém o pós-pandemia fez com que não reacendesse, mas acho que virasse a chave ali para os políticos novos e até os um pouco mais antigos que começaram a trazer a rede social como uma prática. E aí ele consegue juntar mais o público dele, né? Inclusive, pegando esse gancho do Daniel, não tem como a gente não falar do ex-governador Amazonino Mendes, que é o primeiro, acredito que seja o primeiro lugar hoje nas redes sociais, é o ex-governador Amazonino Mendes, que tem publicado aí até ele no aeroporto, tomando um chá. Eu lembro, Márcio, que na última eleição para prefeito, ele já veio com a ideia de o pai tá on, né? O pai tá on, então, teve esse slogan, né? Então ele está aparecendo aí nas redes sociais. Eu acredito que não tem como as mídias tradicionais, elas têm a sua influência, mas a internet chegou sem pedir licença, veio para ficar, as redes sociais vão nortear. É claro, Daniel, não sei se você concorda, não dá para iludir também candidatos que têm o Facebook cheio, o Instagram cheio, isso não basta não, porque tem investimento pesado, investimento monetário. E aí eu vejo que a nossa democracia continua muito parecida ainda com uma plutocracia, ou seja, quem investe muito dinheiro acaba levando chance. Sim. Ainda mais com o nosso... Ou levando mais chance, né? Tendo mais condições. Trazendo um pouco para a realidade do nosso estado. Sim. Né? Que a gente vê como funciona nos municípios. E eu falo isso porque vivi... Sim, você advoga, né? Advoga, sim. Quantos municípios você já... Olha, na última eleição a gente conseguiu ter a proeza de tentar assessorar 5 municípios. Nossa. Né? Não só eu, obviamente, toda uma equipe, mas a gente consegue verificar, né? Cada município, ainda que a gente fale que no Amazonas é o difícil acesso, mas não é muito longe, né? Um município do outro, se a gente botar em quilômetros... É difícil quando a gente fala pelo fato do relevo, né? Sim, tem uns só conseguem ir por barco, outros só conseguem ir por lanche. Aí se está seco só vai de carro, então tem essa peculiaridade. Tem uns que o cara vai de Mas trazendo o que o mestre Elcio e amigo Elcio acabou de falar, é muito complicado. Como é que eu vou falar no interior? Não vou citar o interior, mas o interior lá que é longe, que é difícil acesso à internet, é difícil, só pega a TV aberta. Como é que eu vou falar que esse político que se dá bem com a rede social, lá no município ele não vai se dar bem? Aí entra a questão que o Elcio falou, onde investe é o que ganha. Infelizmente a gente a gente tenta inovar e obviamente o nosso mundo globalizado faz com que isso ocorra. Até para oxigenar, para justamente sair da velha política, mas tem interior que infelizmente a gente não consegue. Aí não é só no Amazonas, obviamente, a gente pode estar trazendo um exemplo no interior do Ceará, no interior do Maranhão. Isso aí a gente vai ter essas peculiaridades. E aí, por isso, a dificuldade que nós temos, nós técnicos, eu falo técnico na advocacia, né, levando, é muito difícil. Né? A pandemia trouxe na verdade umas barreiras que infelizmente em alguns municípios a gente não consegue derrubar. Mas a gente luta pelo sistema um pouco melhor. Por isso a gente briga pelo crescimento das cidades, do município, investimento no interior do estado, para que chegue realmente a tecnologia, a internet, porque hoje não se vive mais sem essa tecnologia, Elcio. A informação ela tem que chegar de alguma maneira
no interior, nessa população que é carente. Com certeza. Márcio, tem uma característica. Olha só, Daniel, você mora onde? No bairro? Japim. Olha só, eu perguntei, ele falou logo o bairro. Ele não falou, eu moro no Brasil, eu moro no Amazonas, né? Então, olha a importância da municipalização, de você localizar. Então, as eleições muitas vezes viram de costas para essa realidade, né? A pessoa mora numa cidade. Então, a municipalização, a importância de você dar valor aos municípios, é porque é lá que a pessoa vive. E nessas eleições gerais, é por isso que as eleições gerais, o número do abstencionismo, eu diria até para o Ebinalta, vá votar, participe, é maior. Por quê? Porque muitas vezes os candidatos estão muito distantes da realidade local. E você presencia isso direto no interior. Isso, e eu posso ter um paralelo, que o nosso próprio ordenamento jurídico ele não permite. Um exemplo, eu estou no município e tem uma comunidade a, 200 quilômetros, não é, daquela da sede onde vai ser votado. Aí geralmente os candidatos, o que fazem para ter o voto? Aluga-se caminhão, aluga-se ônibus, isso não pode, aluga-se lancha. Então, por isso que eu estou falando, é muito dificultoso justamente para o nosso ordenamento e para quem faz essa fiscalização, fazer isso em loco. Esse assunto a gente vai trazer mais perto da eleição, a gente vai debater sobre esse assunto de estrutura. Os convidados. Com certeza. Se a nossa audiência estiver boa, tomara que esteja. Com certeza. Olha só, a gente falou de cenário político, a gente vai continuar falando desse cenário político para 2022. Existem algumas forças, algumas correntes que impulsionam para uma provável aliança, uma reaproximação de Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Como seria esse cenário? Eles já tiveram juntos algumas vezes. Hoje, para 2022. Eu não estranho nada, tem muitas especulações, não é, Márcio? A princípio, qual o partido, o senador Eduardo Braga é a grande liderança de um partido tradicional, do MDB aqui no estado. Eu diria, ele não vai gostar se ele ouvir isso, eu diria que ele é o dono do MDB no estado. Né? Ele é o dono? Ele é o dono. Ele vai dizer, não, isso não é verdade, mas desculpa, senador, mas o senhor é o dono do MDB aqui no Amazonas. Ex-governador amazonino, eu acho que não tem ninguém no Brasil com mais conquistas de eleições, né? 4 vezes governador, 3 vezes prefeito, senador, enfim. Qual o partido dele? Eu não sei. Não sei qual o partido dele. Supõe-se, ele estava no Podemos, já se desvinculou do Podemos, tem aí uma fusão entre democratas e PSL, já foi consolidada entre os partidos, falta só o aval final do TSE, que haverá com certeza. Eu não sei, será que ele vai para esse partido? Que tem brigas internas também, né? Essa fusão dos democratas com o PSL, vocês acreditam que está tudo na mesma ideologia, na mesma corrente, ou é provável uma terceira via dessa união? Não, olha só, a fusão vai se dar, União Brasil, né, que é o nome do partido. Eu vejo que é positivo, porque se você pegar as propostas do PSL, você vai ver que são muito parecidas com a do Democratas. Então, que bom, o Brasil tem hoje 33 partidos, com um detalhe, Daniel, 31 com assentos no parlamento. Você não vai encontrar o desafio, o Ebinalta pesquisar. Vamos ver, não vai ter nenhum país que tenha algo semelhante. 31 partidos no parlamento. Então, desta fusão União Brasil, a gente vai ter que aguardar um pouquinho, porque a novidade maior para essa eleição é a possibilidade de federação de partidos. Então, eu não sei até que ponto esse novo partido que foi criado, da fusão dos dois, não vai participar de uma federação com outros partidos. Se você pegar ideologicamente, ele ainda está parecido com muitos partidos. Por isso eu perguntei da mesma ideia. E aí, eu não sei como é que vai ser, diferente do que era antes, que tinha as coligações, eram regionalizadas, agora não, a federação ela vai verticalizar, ela vem lá de cima, é nacional, não pode ser mais local. Então, eu não sei, voltando ao teu questionamento inicial, até que ponto ex-governador Amazonino Mendes poderá aliar-se ou não com ex-governador, atual senador Eduardo Braga. Isso aí, para mim, é uma grande interrogação. Aí, só os bastidores.
que tem essa resposta, né? Mas voltando um pouco, Márcio, assim, é como se fosse um casamento, né? Ainda que as mesmas ideologias, né? Se a gente for botar no papel as ideias, eu acredito que o grande ponto, isso aí, é para saber, desculpe o termo, mas para que as pessoas possam entender quem vai ser o pai da criança. Quem é que vai ser o pai da criança? Quem vai ser o dono, né? O grande Quem problema. vai ser o dono do morro? Nós não estamos falando. Porque a gente está falando de duas pessoas, 2 caciques, 2 líderes. Então, quem que vai comandar o morro? Pois né? Eu imagino que uma conversa entre Amazonino Mendes e Eduardo Braga, imagina. Né? Eu acredito que uma das 2 grandes potências do Estado, não só do Estado, porque tem um reconhecimento, como o Elcio falou, Eduardo Braga em Brasília tem um grande reconhecimento, que eu gostaria de fazer o paralelo ao próprio ex-prefeito, o Arthur, como é muito bem quisto em Brasília. Então ele, ainda que o Elcio tenha falado o dono, né, do partido, ele é o dono do partido no Amazonas, ele é o dono do partido em Brasília, e os nossos municípios, eu gosto de falar do município porque é o que está no dia a dia. Os grandes municípios, eu não vou ter um número aqui, Elcio, mas eu acredito que uma grande parcela do município são MDB. Ele fez, se eu não me engano, 12 prefeitos. Olha, 12 prefeitos é uma potência. Hoje eu te falo, politicamente, quem ele quiser, um exemplo, o MDB, eu vou dar um nome para que seja um deputado federal, com 12 prefeitos. Agora, veja bem, claro que ninguém crava, olha, Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, ele, indiscutivelmente, o teu telespectador, o teu web telespectador, pode gostar ou odiar, isso aí independe. Ele é uma das lideranças do Congresso Nacional. Ele foi escolhido pelo vários segmentos, uma das 100 cabeças do Congresso Nacional. Por outro lado, nas últimas eleições para prefeito, ele não fez nenhum vereador em Manaus. Olha só, você vê como isso é fluido, né? Contraditório, né? Sim. Ele elegeu 11 ou 12 prefeitos, o MDB elegeu, e em Manaus não fez um vereador sequer. Eu lembro que o professor Gedeon Amorim foi muito bem votado, mas não deu para chegar lá ao quociente eleitoral. Então, olha como é complexo isso. A política é complicado, né? Mas o que eu digo é o seguinte, voltando só para finalizar, o quão forte ele é, que isso aí é inegável, né? Por exemplo, 12 prefeitos, ele já sai na frente. Um exemplo, eu quero apontar um deputado federal, um deputado estadual. Não que isso vá se efetivar, eu não estou falando isso, mas a gente consegue traduzir. É uma probabilidade, né? Sai na frente. Com outro detalhe. Ainda mais com as obras do verão. Entrou as obras do verão. Sim. As outro emendas detalhe, as emendas parlamentares e tal. A nossa política, ela é cheia das armadilhas, né? Eu não sei até que ponto o prefeito X que foi feito, que teve a ajuda, vai, na hora da eleição, ajudar de fato o senador Y, assim como que às vezes as pessoas... Daniel já percorri alguns dos 60 municípios, se não os 60... Eu estou longe ainda. E acontece. Muito, né? A gente, na oportunidade, visitava, né, o prefeito, era aquela festa toda. Quando a comitiva ia e a nossa equipe ficava, ele recebia o outro. Então, isso é uma tradição, né? É uma tradição. Não só daqui. A tradição é uma tradição. Não é traição. Não só daqui. É a política. Por isso que eu gosto de frisar, nada na política, né? Nada a gente pode cravar. O que a gente põe aqui é os índices, muito subjetivo, pode coisa subjetiva. O que não pode. E sim, a gente não pode esquecer de quem a gente está falando, né? Eduardo Braga e a Amazonino Mendes. Hoje temos nomes definidos para governo? Eu diria... Pré-candidatos? Eu diria pré-candidatos, o que se fala, na verdade, senador Eduardo Braga, pré-candidato, e um detalhe, ele entra nas eleições. Governador Wilson? Se ele perder, ele continua senador. Não muda em nada. Ex-governador Amazonino Mendes, eu estou vendo movimentações, eu acredito que ele venha. O atual governador, Wilson Lima, com certeza será candidato à reeleição, né? E provavelmente eu diria que alguém de um bloco de esquerda. Eu insisto nessa fusão, nessa federação de partidos. Eu vejo alguém de esquerda vindo aí também, como candidato. Você falou assim que, apesar de algumas pessoas estarem falando do Amazonino, a gente recebeu alguns convidados aqui,
Daniel, e falando sobre essa posição, né, de algumas pessoas estarem fazendo algo delicado com o ex-governador amazonino Mendes, colocando ele como mais uma vez pré-candidato ao governo do Amazonas. E eu faço questão, e a gente estava falando sobre isso, de reiterar, não é por conta de idade, não é por conta de nada nesse sentido, até porque não existe na política idoso e nem novinho. Existe um trabalho que tem que ser feito, né? E eu comentei... Mas há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Eu acredito que ele contribuiu imensamente com o Estado. Sim. Com erros e acertos, Sim. com qualquer pessoa. Sim. Mas eu acredito também que ele ajudaria muito mais numa assessoria, numa posição de conselheiro, né? Até pelo fato da saúde. Pois é. Por conta da saúde. Márcio, o ex-governador amazoniano, ele concorreu ano passado, né? Ele foi para o segundo turno com o Davi Almeida. Ano passado, os políticos todos fizeram campanha sem participar de comício, carreata, passeata, por conta da pandemia, né? E aí eu lembro que eu vi algumas propagandas do ex-governador, ele em casa falando com o público através das redes sociais, através do YouTube, essas coisas todas. Essa eleição não, vai ser pé no chão, né? E aí, é o tal negócio, eu também sou contra, Márcio. Daniel. E a gente está falando de uma gestão de 4 anos, sim, uma viagem para o interior, sim, visitar com a realidade amazônica, com a realidade né? amazônica, sim. de subir barranco e descer isso barranco. E aí, não é um discurso capacitista, tem que ser um Usain Bolt para ser governador, não, mas é necessário deslocamentos, né? O nosso estado tem característica quase que continental. O Amazonas é maior do que a Europa ocidental. Como né? é que vai colocar uma pessoa no hidroavião, que a gente sabe que é desse tamanho? Aí eu dou um exemplo, tá? O melhor time do mundo, indiscutível, é o Botafogo. O Botafogo teve um craque do meio de campo, Mendonça. Eu adorava ver o Mendonça jogar. Teve um lateral esquerdo, melhor do mundo também, Marinho Chagas. Você lembra dele? Vamos falar do Flamengo também? Zico. É ruim. Eu duvido. Nunes, sim. Zico, Nunes. Eu não sei se o flamenguista que está nos vendo, ele gostaria de, olha, tira o Gabigol, bota o Zico. Não, o Zico foi fantástico. Não sei se vai ter a disposição que vai ter o Gabigol. Então, tem momentos que é para você colocar a chuteira, ir jogar, e momentos que é para pendurar a chuteira, meu amigo. E tente colaborar de outra forma, né? Aí entra, só para finalizar, aí entra a questão efetivamente do grupo político, né? O que eles estão decidindo? Isso é o querer dele? Se for o querer dele, ninguém pode, né? Sim, legítimo. É muito difícil quando a gente chega, e a gente está falando novamente, né? Estamos falando de Amazonino Mendes. Na sua cabeça, ou na cabeça dos eleitores, né? Se vê o amazonino sendo assessor de uma outra pessoa... Não seria assessor. Eu não digo, é só um exemplo para que a gente pense na cabeça dele, Márcio. Será que isso funciona dessa forma? Eu acredito que como conselheiro, sim. Eu acredito, sim. Porque eu já caminhei com ele. Um questionamento, né, que eu digo. Será que funcionaria? Será que aceitaria? Ele como um mentor, sim. Nessa posição, entendeu? Discutível. Sim. Isso aí seria o melhor dos mundos, na minha cabeça, tendo essa possibilidade, por conta enfim, eu bato na tecla contra o capacitismo e acredito que qualquer pessoa tem a legitimidade de se colocar como candidato. Cabe à população verificar se aquela pessoa de fato vai ter a disposição para percorrer os 62 municípios, os barrancos que estão pela frente desses municípios. Enfim. E é importante que o eleitor ele saiba dessa realidade. Sim. Não fique só na ideia de do virtual. Ele vai precisar. O governador precisa visitar, assim como o prefeito precisa visitar comunidades, né, os bairros, sem sentir a realidade da população. Senão a gente não consegue fazer nada. Né? Tá chegando pergunta aqui, como eu falei, no Instagram. Gideão Amorim deixou o MDB. Teria o MDB deixado de ser atraente para vereadores na capital? Seria por ligação, ou seria por ligação à figura do Braga?
professor Gedeon Amorim, eu tive o privilégio de ter sido aluno dele de filosofia. Olha só. Excelente professor. Excelente cabeça e bom gestor. E aí o que ocorre? Ele foi secretário de Educação, inclusive, com o aval do senador Eduardo Braga. Eu não estava nem sabendo que ele tinha deixado o MDB. Ele concorreu às últimas eleições. Eu não vi grandes apoios do senador Eduardo Braga, eu não vi, pode até ter tido e eu não fiquei sabendo. Mas, muitas vezes, os donos dos partidos, os líderes políticos, eles têm uma visão muito endógena, eles olham para si, né? Enfim, talvez eu gosto delas, porque tem umas palavras, viu, Camila? Assim, endógeno, viu? Não estivesse... Eu falei que ia ser uma aula. Ó, Lula falou recentemente que o partido precisa apoiar a aprovação do auxílio no valor de R$600. Eu li até isso, que ele quer estar com essa ideia de voltar com Bolsa Família no valor de R$600, pois será em apoio à população. Brasília está bem agitada com a CPI da pandemia. Na sua avaliação, essas ações como Auxílio Brasil e CPI da pandemia ajudam realmente a população ou servem apenas para palanque político de 2022? Pedir licença, né, para falar primeiro que o mestre... Porque já está tendo uma divergência entre o ministro da Economia e a proposta desse Auxílio Brasil de quase R$100. Pois é. O grande problema, Márcio, antes de a gente entrar no mérito mesmo, é que tudo se está se fazendo, se aponta um palanque político. A gente está vendo, né? Todo mundo está tendo acesso à CPI da Covid, o que se transformou, né? O que se transformou. Grandes políticos fazem grandes políticas, né? Para que a gente consiga tornar uma sociedade um pouco mais amistosa, a gente precisa de grandes políticas. A gente vai discutir uma política, esqueci a palavra, perdão. Uma política pública, a gente vai precisar de políticas públicas. Sim. Vamos precisar de políticas agrárias. Assistencialistas. Vamos precisar de políticas assistencialistas dentro das nossas possibilidades. Não é o que se foi discutido lá atrás, que às vezes o telespectador pode estar esquecendo que foi, né, discutido lá atrás, mas foi discutido. Olha, Dilma, as políticas públicas eram boas, só que foram feitas de formas erradas. Né? Foi feito de forma errada e a gente chegou onde chegou. Isso discutia, não estou falando que isso é certo ou que é errado, mas se discutia. Mas a gente precisa ter essas políticas para que a sociedade ela ande. Né? Então, se está sendo se discutido agora, tinha, né, o Bolsa Família, agora o auxílio... será Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil. Está sendo, ontem ou anteontem, teve uma entrevista com o nosso ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que ele poderia sair do teto, né? E houve uma discussão, por quê? Porque que acontece? Quando a gente fala isso abertamente, um ministro de alto escalão, né, braço direito do presidente, a nossa maior força do Brasil, quando se fala isso, né, se causa uma instabilidade e começa a se fazer o palanque político que foi falando anteriormente. E isso está sendo bastante discutido e me parece que ele está perdendo força por conta dessas declarações, desse posicionamento do ministro Paulo Guedes. Sim, é bom lembrar, o ministro Paulo Guedes era o posto Ipiranga do presidente da República, né? Era o faz tudo, era o sabe tudo, junto com o Moro, eram assim, as grandes estrelas, né? O Moro já foi uma estrela cadente, já saiu de cena, né? Nada impede que volte aí para a presidência da República. Será? Não, tem essa especulação, né? O ministro Guedes, que é fruto de uma escola de um liberalismo lá de Chicago, ele nunca foi favorável a esse tipo. Isso aí, na verdade, é o Estado se miscuindo aonde, teoricamente, deveria ser função da própria pessoa correr atrás, né? Com um detalhe, eu lembro, é só o web telespectador dar uma olhada, em dezembro do ano passado, janeiro desse ano, a previsão de inflação para os 12 meses seria de 3,8%. Em 27 anos vai ser a maior taxa inflacionária que o Brasil vai ter, está em 10,5%, né? Eu estava conversando eu tenho lido muito e conversado com muitos economistas, falei, não tem a possibilidade de baixar? Ele falou, não, vai ter a possibilidade de aumentar. Então, o ministro Guedes, ele está entre a cruz e a espada, porque é inquestionável, isso não foi
privilégio, uma espécie de mazela apenas do Brasil, houve um empobrecimento do brasileiro, isso é fato. O Brasil chegou a ser a 6ª, 7ª economia, agora está em 12º. Com todas as reformas que tiveram, o desemprego continua alto e a inflação montando, né? Normalmente a corda arrebenta para o lado do mais fraco, né? Então é o hipossuficiente, é esse carente que acaba sofrendo. Daí, talvez o presidente Lula ter dito é necessário sim um auxílio, um Bolsa Família, pode dar o nome que quiser, né? As pessoas às vezes, os políticos não têm a visão de Estado, é uma visão personalista, então cada um quer colocar a sua etiqueta no programa, né? É incrível. Marcar o gado, né? Isso, perfeito. Então cada um quer, o que funcionava antes vai mudar de nome porque vai ficar eu que fiz, né? Foi eu então, que fiz. Esse empobrecimento que é fato no Brasil, talvez necessite que aumente de fato, né, essa ajuda. Eu adoraria que não fosse uma ajuda perene, porque isso não faz sentido. É bom, você às vezes tem que dar o peixe, tem que ser assistencialista, senão as pessoas morrem de fome. Não é, Daniel? Você vê isso no interior, houve uma cheia histórica. Não, você tem que ajudar as pessoas que estão lá. Mas vamos tentar fazer algo de Estado, algo para perene. Isso aqui é o grande desafio. Né? Aí chega seca, né? Aí, vamos ajudar. Sim. Chega a cheia, vamos ajudar. Sim. Vamos ajudar. E sempre dando peixe. Dando peixe, não, perfeito. É por isso que eu volto a falar, grandes políticos se faz grandes políticos, né? Então a gente precisa chegar num denominador, né? Um trabalho árduo, né? Porque para que a gente consiga, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. Porque se a gente não consegue dar o peixe, como é que a gente vai ensinar o rapaz a pescar? É muito difícil. Então a gente precisa verificar primeiro a nossa regionalização, as nossas peculiaridades. Eu falo muito de equilíbrio. O equilíbrio. É muito difícil. Sim. É porque assim, muito se passa, Márcio, eu gosto de frisar isso, é muito difícil a gente chegar em determinado tipo de município. Eu fui para Maitá, já fui para Maitá. Comunidades desses municípios, né? Fora da sede. Eu tive o prazer, Elcio, de ir ao Maitá, de duas formas. Pela BR-319, que é um problema, não está na pauta, eu não vou abrir aqui, porque senão a gente não chega, né? Eu fui pela BR-319 e eu fui de avião, né? Um pouquinho mais, né? De uma forma e de outra. Então tu imagina, para mim, que sou um cara que, graças a Deus, né, já tem uma certa facilidade de chegar nesse local, agora tu imagina, Flamengo e Emelec, eu acho, acredito eu, que foi para os pênaltis, o Flamengo foi campeão da Libertadores. Eu estava no meio do nada, só pegava a televisão. E eu levo isso como exemplo para tudo que eu falo, né? Só pegava isso. Tinha um bolo, eu lembro bem, Elcio, tinha um bolo de milho e Coca-Cola. E o jogo do Flamengo. E não tinha nada, não pega telefone, não pega nada. E tu acha que esse cara vota? Difícil, né? Tu acha que a política assistencialista chega para ele? É muito difícil. Então por isso que eu estou falando. A nossa região, ela tem uma peculiaridade que poucas têm. Acho que nenhuma tem. Nenhuma tem. Igual a nossa, eu acredito não que tem. Então eu já tive essas duas possibilidades. No meio do nada, pegando uma TV aberta, aí por exemplo a gente tira uma outra lição disso. O que chega para essas pessoas? O que chega de informação, Elcio? Qual é a qualidade? Qual é a informação, a qualidade de informação? Lá a gente não consegue ver o Márcio no podcast, não consegue, né? Então a nossa região tem essa particularidade, infelizmente, né? Temos diversos entraves para que isso não possa melhorar, e eu acho que a assistência, as políticas públicas, elas são muito importantes. Né? O planejamento. É preciso planejar e executar. Isso. Né? Planejar de forma correta, responsável, e se executar esse planejamento. Recentemente, Fernando Holliday disse ter se arrependido de ter apoiado Bolsonaro após o impeachment da Dilma. O MBL hoje ainda tem força de mudar cenários políticos no Brasil? Isso é para mim? Olha, eu não entendi nada aqui, eu estou por fora. Eu entendo que o MBL foi aquele movimento que saiu das passeatas de 2013, que sacudiram o Brasil. Eu não lembro, talvez nas diretas já, movimentação semelhante, né? É inquestionável que o MBL, o Fernando Holliday, é uma das lideranças do MBL, tem alguma força.
Eu falei alguma força, não falei que eles têm a força, né? E aí, esta alguma força vai... Ele disse ter se arrependido de ter apoiado... porque o MBL caiu na campanha do presidente da República, do presidente Bolsonaro, e hoje o Kim Kataguiri, que é alguém que é oriundo também desses movimentos, muitos já pularam do barco. A cisão interna do PSL já é fruto disso, isso teve consequências até aqui no nosso estado, né? O deputado segundo mais votado no último pleito, delegado Pablo, ele, quando teve aquela disputa pelo controle do PSL, ele apoiou o presidente do partido, não o presidente Bolsonaro. Então, ocorreram cisões aí, né? O presidente Bolsonaro, é bom lembrar, foi eleito com 57 milhões de votos, com o apoio de algumas lideranças que já pularam do barco. Na tua avaliação, na avaliação de vocês, ele agrega ou desagrega? Eu acho que eu acompanho o presidente Bolsonaro, a trajetória política dele desde quando ele era vereador. Me chamou a atenção a candidatura dele há 30 anos atrás, 32 anos atrás, mais ou menos, né? Lá no Rio de Janeiro, ele pegou um pouco carona na ideia do Sivuca, do bandido bom, bandido morto, aquele militar meio contra os militares, né? Uhum. Ficou 2 anos como vereador e foi sendo eleito consecutivamente deputado federal. Ele nunca foi agregador, né? Ele nunca foi. É bom lembrar, o Ebnaldo só pesquisar vai ver, ele concorreu 2 ou 3 vezes à presidência da Câmara. Ele teve 1 voto, 2 votos, ele não chegou a ter 5 votos em momento algum, né? Por quê? Ele já passou por 8 ou 9 partidos políticos, sempre ali. Então, eu acho que ele tentou até criar o Aliança para o Brasil, para ter um partido para chamar de seu, não teve êxito, né? Eu não vejo, com toda honestidade, o presidente Bolsonaro agregar. Então, o MBL, que o Jonas perguntou, não está mais com ele. Com quem ele marchará, eu não sei. Tal qual outras pessoas que foram eleitas com ele também já pularam no barco, né? Vamos voltar para o cenário local. Vamos falar de Senado. Tem uma vaga aí, né, a ser disputada. Temos nomes como Omar, Arthur e surgindo aí meio que pelas beiradas, Coronel Menezes. Sim, eu colocaria um outro que foi deputado estadual, já presidiu a Assembleia e na minha opinião, bem propositivo também, o Marco Antônio Chico Preto, que já se declarou. Acredito que os partidos de esquerda vão ter um candidato também. Acredito, não sei. Você fala de nomes aí, vamos lá, Marco Antônio Chico Preto foi deputado estadual nas últimas eleições, ele tentou e teve uma votação pequena. Né? Pífia, né? Foi, sim. Coronel Menezes, ele, para um marinheiro de primeira viagem, numa onda bolsonarista. Meio que essa onda tenha não, com um detalhe. Diminuído os pés. Com um detalhe. Mesmo nesse espectro bolsonarista, eles não são homogêneos, tem vários grupos ali, entendeu? Então tem grupos bolsonaristas que não encaram, que não gostam do Coronel Menezes. Ele passou pela Suframa. Ele, durante o período dele na Suframa, ele brigou com o Marcelo Ramos, saiu odiado pelo Omar Aziz, por vários políticos locais, né? Não sei, vamos ouvi-lo, né? Eu acho que acima de tudo isso, é uma vaga só. É bom lembrar que o Senado ele se renova, 1/3, 2/3. Dessa vez, apenas 1/3, né? Uma vaga. E aí, brigando Omar Aziz, junto com o Eduardo Braga, se você pegar todas as pesquisas, ele está dentro das 100 cabeças do Congresso Nacional. Já teve acesso a alguma pesquisa que mostre aí alguma coisa nesse sentido? Pesquisa qualitativa só, né? Então não tem como assim abordar, né, sobre Arthur isso. Continua entre os preferidos? Pois é, a qualitativa que eu tive acesso, sim, mas o que a gente está vendo? O ex-senador, ex-prefeito Arthur Virgílio, ele está participando aí de prévias do PSDB para quê? Para a presidência da República, né? Então, vamos ver. Hoje, conversando com o embaixador de Portugal, ele me perguntou, e aí, quais as chances? Eu digo, olha, são os filiados do PSDB que vão decidir, né? Manaus, o Amazonas tem 8 deputados federais, São Paulo tem 70.
em termos de filiação, é mais ou menos isso também. Então, a chance de alguém que tem 70 afiliados é bem maior do que alguém que tenha 8. Eu estou, grosso modo, fazendo uma analogia, né? E aí, alguns dizem que Arthur Virgílio Neto seria candidato potencial para o Senado. Eu acho que ele tem um recall, saiu agora de uma prefeitura, e durante o tempo que ele esteve no Senado, ele foi uma das 10 cabeças do Senado Federal. Ele teve um renome, mas... influência, né? Foi um grande líder do PSDB, não foi? Líder do PSDB no Senado. Foi. Existe até uma relação dos mais influentes, acho que são 100 mais influentes no Senado. Sim. Ele estava o nome do Arthur, tinha o nome do Paulderney. Sim, o do Paulderney, perfeito. 100 mais influentes do Congresso, na verdade. Sim. E aí você vê, Vanessa ganhou as eleições contra Arthur, por Senado, e Paulderney não foi reeleito no último pleito. Lembrou agora do nome de Vanessa Graziotin? Sim. Como é que anda a Vanessa Graziotin nessa... Ela já veio aqui? Ainda não. Mas ela tá na nossa lista de convidados, assim como o Coronel Menezes também. Sim. Olha, Vanessa Graziotin ainda não. Olha, eu penso que é o grande nome, né? Nós temos um dos grandes nomes, né, da esquerda no Amazonas é a Vanessa. Você falou de uma esquerda para uma disputa no Senado, seria o nome de Vanessa? Pois é, eu acredito que a Vanessa vai arriscar para deputado federal, não sei se para Senado. Eu estive com ela num bate-papo com o teu colega Jefferson Coronel, ela falou candidata à Câmara dos Deputados e me garantiu que estava trabalhando para a federação de partidos. Olha como isso aí ainda vai gerar complicações. Tem muita água a rolar. É um bom nome, né? É um nome que está falando aqui de grandes nomes da política. A Vanessa, né, ela é incontestável, um grande nome. É o que eu falei, sabe, Daniel, do senador Eduardo Braga. As pessoas podem odiar ou amar a Vanessa Graziotin, mas não podem negar a forma aguerrida que ela agiu enquanto senadora. Eu não vi ninguém defendendo mais a ex-presidente Dilma do que ela, por exemplo, entendeu? Se isso vai refletir em votos, aí é outra discussão. E eu entendo que ela vai buscar o mesmo nicho de eleitores do deputado federal mais votado no último pleito, que foi José Ricardo Edley. Então, eu não sei se tem espaço para os dois. Vamos ver. É bom lembrar que na eleição do ano que vem, e aí é uma aposta contigo, tá, Márcio? Vai ter que me convidar aqui dia 3 de outubro. A eleição é dia 2, desde você já sabe. Você não se comprometa com ninguém, porque você já está... Eu, Daniel. 3 de outubro, segunda-feira. Elcio e Daniel. Então, por que eu estou lançando esse desafio? Eu diria, para quem está nos acompanhando, que o quociente eleitoral para eleger um deputado federal vai gravitar em torno de 220 mil votos. O partido ou a federação de partidos que fizer 200 mil votos elege um deputado. Então, eu não sei se, um exemplo, se criar uma federação de esquerda, PT, PCdoB, PSB, eu não sei se eles conseguirão 400 mil votos, não sei. Isso aí... É um número bastante expressivo. Sim, é bom lembrar que na última eleição o deputado mais votado foi José Ricardo Edley, com 190 e poucos mil votos. Chegou a 200 mil votos. Ou seja, ele precisou aí de uns 30 mil votos, talvez um pouquinho menos, dos seus apoiadores, dos outros candidatos do PT também, que aí fizeram um quociente eleitoral. Então, essa é a grande interrogação. Eu estou apostando nisso, tá? 220 mil votos hoje, tá? Para quociente eleitoral para ano que vem, para um deputado federal. Só para finalizar, a questão da Vanessa trazendo, é inegável a representatividade da Vanessa. O que a gente pode discutir aqui é a ideologia. Eu concordo com a ideologia, eu não concordo com a ideologia. Sim. Porém, é muito interessante para a nossa política, para o nosso embate político, ter uma pessoa que seja representativa para a esquerda, né? Que eu acredito. Tão difícil lá em cima levantar essa bandeira. Mas hoje eu acredito que no Amazonas tem grandes nomes, Vanessa, João Pedro. Você citou algo que é interessante. O eleitorado
é bem dividido. Tem um pouquinho mais de mulher do que de homem, né? Igual a população, um pouquinho mais de mulher que de homem. O nosso parlamento, em geral, o Brasil está na rabeta de representação feminina, muito pouco. O Senado não chega a 15%, a Câmara dos Deputados não chega a 11%. Eu acho isso extremamente injusto. Teve avanços, porém ainda é muito pequeno. Eu queria até abrir uma questão do direito eleitoral, que há necessidade, o nosso direito, há necessidade de ter 30% dentro de uma... de candidatos. De candidatos. E o grande problema disso, Márcio, inclusive temos um problema um processo tramitando, de uma chapa, acredito eu, aqui na Câmara Municipal, que teve uma candidata laranja. E a gente a gente mais vê. E o grande problema que eu acho que eu gosto de levantar essa bandeira da representatividade, tanto das mulheres, dos indígenas, há necessidade, porque para que a gente faça uma sociedade um pouco melhor, igualitária, que a gente possa debater a minha ideologia do Elson. Eu diria menos desigual, porque as desigualdades são tantas. Então há essa necessidade, e a gente tem no nosso direito falho isso, porque a fiscalização é muito falha. Aí a gente vai discutir outras situações. Mas o que a gente mais vê, Márcio, hoje, no interior, e também aqui, que a gente tem um processo tramitando, então aqui ocorre também, de candidatas laranja para que a gente chegue no coeficiente de 30%. E é muito complicado quanto a isso. Aí como é que a gente rebate isso? Obviamente, nosso direito, a gente tem as artimanhas para que a gente possa caracterizar isso. Às vezes a candidata, ela é candidata, ela pega a questão lá do santinho, daquelas coisas, e ela faz campanha para uma outra pessoa. Então a gente tem as artimanhas para que isso... Ter consciência também é importante, essa conscientização dos próprios candidatos, das próprias candidatas. Daí essa é a importância desse bate-papo, para ter exercício da cidadania, Sim. Às vezes as pessoas, o próprio telespectador, ele não tem esse conhecimento. Eu nem sabia que tinha os 30%. Porque eu acredito, Elcio, que na última eleição, eu vou falar de um partido específico, a época que foi o DEM, ele tinha só uma candidata para ser do executivo, para prefeita de um município. Uma candidata, uma mulher. A gente vê o quanto é machista o nosso sistema ainda. Isso é enraizado, estrutural. Que essas conversas fazem com que a gente possa tentar despertar, pelo menos, a curiosidade do eleitor, do telespectador. Então, aí, finalizando isso, há necessidade de a gente ter. Vai chegar um dia que a gente não vai precisar ter a porcentagem. E eu espero que a gente chegue nisso, que a gente não precise ter 30%. Dentro, e a gente consiga fazer isso na normalidade. Eu acredito que quebrar essa crença cultural e trazer cada vez mais esse debate, até mesmo para a percepção das pessoas abrir um pouco mais, ela é importante. A gente tem um município aqui que a gente vê que é impressionante o que acontece lá. Muitas vezes a gente não sabe nem o porquê que acontece. E a gente fala de Coari. Coari, a gente tem uma situação agora da queda do Adair Filho, TSE entrando em cena aí, e a gente vê sempre o mesmo grupo familiar. O TSE corroborando a decisão do Tribunal Local, Tribunal Regional Eleitoral. Unânime. Lá e aqui, Lá e aqui. E aí a gente vê essa questão do mesmo grupo familiar, aliás, mesmas pessoas, no poder se eternizando. Então, é uma situação que merece uma análise. Olha, isso volta ao primeiro comentário que eu fiz. A nossa democracia se aproximando de uma plutocracia. O que seria a plutocracia? Sistema de governo que governa aquele que tem o poderio econômico, poder aquisitivo. Aí, um eterno looping, Sim. Aí há grupos oligárquicos, que veem apenas o interesse daqueles grupos, eles têm muito dinheiro, esses grupos, e vão se perpetuando. Isso aí é fato, Eu só lastimo, sabe, Márcio, porque o Amazonas, se comparado às outras 26 unidades federativas, nós temos dinheiro, E se você pega os 62 municípios do Amazonas,
Coari é um dos que recebe mais dinheiro. Quando está aí, o webnauta pode pesquisar, ver quanto recebe Coari por ano. Vamos comparar, escolhe um país aí, pode ser a Bélgica. Vamos comparar com as cidades do tamanho de Coari lá na Bélgica. Vocês vão ver que elas recebem bem menos e a qualidade de vida do IDH é infinitamente maior, né? Então, o que falta na nossa política às vezes é isso. É uma fiscalização, um exercício da cidadania para que o eleitor veja o que tem de dinheiro e como isso está sendo aplicado. Porque você vai dizer, poxa, por que lá em Bruges, na Bélgica, eles têm menos dinheiro e a qualidade de vida deles é infinitamente melhor do que numa cidade que tem até mais dinheiro e passa décadas, a população continua com pires na mão. A gente tem que verificar isso, daí a necessidade de sermos criteriosos na escolha dos nossos governantes. Maravilha. Olha, eu tenho tantos assuntos aqui. Mas antes, desculpa te interromper, Márcio, mas nesse mesmo sentido, a gente talvez esteja indo no caminho de Coari, um exemplo, para o próprio município de Manaus, para a cidade de Manaus. Você foi advogar lá, Dani? Coari não. Não, foi um dos 7, não? É melhor não. É melhor não. Mas aqui em Manaus, a gente já vê já temos famílias que têm determinado setor na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, né? Então a gente não pode ficar no eterno loop, né? Porque efetivamente não vamos ter a grande política, né? O que a política, a gente tem que sair, perguntar de um telespectador o que é política, ele vai falar uma palavra não tão boa. E a política, no seu conceito, deve ser uma palavra boa. Sim. De esperança, talvez, de grande... Só reforçando esse caminho do nosso querido Daniel, eu até faria um apelo. Você que está nos prestigiando, está nos vendo, participe, se interesse, ouça os programas que tentam direcionar, clarear, e vote, participe, fiscalize a posteriori. Não basta apenas votar. Agora, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, há um ano atrás, ele utilizou uma palavra fortíssima. Ele falou: a população está enojada da política, porque há um discurso muito bonito e o fato, que é muito feio. E quando o discurso não corresponde ao fato, a piscina fica cheia de ratos, como cantava o Cazuza, né? Sim, está cheia de ratos. Eu faço questão de conversar com pessoas na padaria, na feira, aplicativo, e eu costumo dizer o seguinte, sabe, essa questão de levantar bandeiras, ela é muito complicada. Levantar ideologias é muito complicada. Eu acredito que o eleitor ele precisa se inteirar das informações Sim. com credibilidade, fontes de credibilidade, para ter uma noção de política. Sim, porque existe uma diferença entre política e politicagem. E no meu ponto de vista, 70% é politicagem. Dessa politicagem, sabe o que gera? O crescimento do abstencionismo. Sim. A gente vê, e aí eu peço que você compare o abstencionismo de eleição proporcional, né? Eleição para geral, presidente, governador, senador, deputado federal, estadual. Você não pode comparar com a eleição para prefeito, que é distinta. E se você pegar, por exemplo, 2018, 2014, 2010, eu estou falando de eleições gerais, você vai ver que o abstencionismo aumenta. Isto não você tocou muito nessa ideia de que não é só aqui no Amazonas, não é só aqui em Manaus. É verdade, a democracia representativa, ela está se tendo descrédito. Agora eu conversava com a secretária ministra de Portugal, teve eleição autárquica lá, não é obrigado o voto, mais de 50% de abstenção. A população está cansada de promessas vãs. E eu vou te falar, a gente está falando de democracia, a nossa Constituição fez aniversário esse mês, e eu ia te perguntar justamente isso, como é que anda essa democracia mesmo? Existe ainda essa democracia? Se a gente alcançou avanços durante esses mais de 30 anos de Constituição Federal, né? Mas isso a gente vai deixar para um outro bate-papo, né? Você ia comentar ainda? Não, na verdade eu lembrei num bate-papo que, graças ao Elcio,
meu amigo, eu tive a oportunidade de ter com o cônsul à época da Colômbia. Sim. Né? Você participou de um debate com ele, né? Participei, né? Sim, foi. Inclusive nesse debate eu fui vaiado. Mas aí não tem problema, isso é uma outra questão, faz parte. Né? E ele foi aplaudido também. Foi, né? Mas uma grande maioria ali, mas a questão é o seguinte, ele trazia como é que foi a população lá da Colômbia exausta já, com os grandes, né? Falcatruas e etc e tal, elas se reuniram. Né? E como tu estava falando de Constituição Federal, de democracia, então eles se uniram. Obviamente a Colômbia hoje não é o melhor país a se viver, mas grandes crescimentos a partir disso, os professores, avanços, inclusive na própria TV aberta passou uma reportagem onde tinha bondinho que saía da periferia da Colômbia e ia direto para a escola de arte. Então, Medellín, Medellín. Então teve o paralelo de uma grande personalidade que foi o Pablo Escobar, né? Uma personalidade que aí a gente vai discutir que é totalmente averso ao direito, a diversas democracias. A ordem estabelecida. A ordem estabelecida. Em paralelo a isso veio essa questão, não sei a qual tempo, mas veio, né? Pela população. Então a população tem que ter voz. Muitas das vezes se discutiu que a movimentação, a manifestação de pró-Bolsonaro, foi pequena, não foi pequena, foi grande, é válida. Toda movimentação é válida. Desde que levante a bandeira correta. A gente não pode levantar uma bandeira, ainda que a gente tenha a nossa liberdade de expressão, que vá ferir o outro. Então, a democracia, ela existe. Você vai às ruas porque a democracia existe. Porque se não existisse, a gente sabe o que ocorreu no AI-5, etc e tal. História. A gente não está discutindo isso. Mas há necessidade da gente ter a voz, mas levantar as bandeiras que vão fazer com que o país, os estados, os municípios possam crescer. Vamos combinar um próximo bate-papo, porque além da gente falar de democracia, de Constituição Federal, eu quero falar de Câmara Municipal, eu quero falar de Assembleia Legislativa. A gente está em várias situações aí, eu preciso esclarecer junto à população. A gente tem aí licitações milionárias, a gente tem força de bancada, a gente tem CPIs congeladas. Puxadinho. Puxadinhos, né? Então tem vários assuntos. O pessoal que está segurando a cadeira, né? Então tem alguns assuntos que a gente precisa debater e aqui como é papo reto, já teve vereador, a gente já teve deputado aqui? Já, né? Já tivemos deputado aqui e o papo é reto aqui, entendeu? Então vamos continuar esse bate-papo, mas antes quero convidar vocês a esse café da tarde, oferecido pela... Estou de olho. Oferecido aí pela Isa Padaria, né? Quero agradecer e mandar um grande abraço para o meu parceiro lá, o Matheus, o Raoni, que sempre estão aqui com a gente nessa parceria, trazendo aí o melhor do café da tarde para os nossos convidados. E eles fazem questão de perguntar. Toda vez eu falo aqui no podcast, porque todo dia, toda terça e quinta Márcio, o convidado, gostou? E eu digo gostou, né? Porque e aí vocês vão poder degustar desse café da tarde. Então, um abraço aí o pessoal da Isa Padaria, em nome do Matheus, do Raoni aí, a Isa Padaria que fica ali no Aleixo. Inclusive tem o delivery que está na tela aí, pode ligar, pedir a sua refeição. Tem um pão de Tucumã em queijo lá que é campeão, eles mandaram aí. Tem um pão com Tucumã em queijo lá que é fantástico. Hoje eu tomei um café lá da Isa Padaria. Eu já estou até com água na boca. Eu só quero atestar aqui que eu estou de olho, mas não sou só eu, porque eu estou vendo o pessoal da técnica aí, todo mundo aqui olhando. O problema é que está na minha frente, eu estou mais perto. Daniel acho que estava de regime, né? A produção, porque aqui a produção é a seguinte, né? A produção ali que ela publicou no entrevistado, tem alguma restrição alimentar? Eu respondi, Márcio, eu falei, tenho. Comer pouco. A única restrição é essa. Mas podem degustar. Um abraço pessoal da Isa Padaria. Temos outros parceiros também aqui no nosso podcast Papo Reto, que a gente faz questão de mencionar. Temos a Edara Produções, sempre dando o seu melhor nos eventos aqui de Manaus. Temos também o Maná Delivery, grande Renison. E no Maná Delivery tem um pão artesanal fantástico, fica ali na frente da Santa Júlia, na Avenida Irão. Auto Rodas também, o pessoal que está aqui com a gente da Auto Rodas. Temos outros parceiros também aqui no nosso podcast Papo Reto. Tem o Sede por Vida, que traz aí uma linha de pulseiras masculinas, femininas, fantástico. Tudo isso no Instagram. O Outlet da Tropa,
que fornece camisas de times, né? O pessoal de time também está no Instagram. Temos, qual é o nosso parceiro? Coyote, né? Coyote Suspensões, né? Coyote Suspensões também com a gente aqui no podcast Papo Reto. Tem o Chefão Barbearia, grande Robson, um abraço para você, obrigado pela parceria. Chefão Barbearia, para vocês que tem barba, viu? Coloca o cabelo na régua. Para nós, né? Nós você, temos, inclusive eu faço a pintura lá, tá? Tá certo. Um abraço, Robson, obrigado. Fica ali no Mas ele ajeita sem pintar. Ele ajeita sem pintar. Vai lá que ele vai te dar uma cortesia. Eu estou me comprometendo aqui, uma cortesia lá no Chefão Barbearia. E a Parintins Burger, que fica ao lado da Chefão Barbearia, ali no Conjunto Ajudicável. Do Robson também. Você é garantido ou caprichoso? Ou garanchoso? Os dois, simpatizo com os dois. Sou garantido, não vou fugir não. Então vai lá e come um sanduíche do garantido, que é a base de carne de tambaqui. Fantástico. Fantástico. Um abraço. Obrigado pelos parceiros. A gente quer agradecer aqui, Elcio, pela visita e pelo aceite de convite, cara. Eu não preciso nem falar, você é irmão, você é parceiro, e as portas da Agência Brasil de Notícias vão estar sempre abertas para você. Já faço um convite para você escrever para a gente aqui, viu? Se você, claro, Márcio Paz quiser Barreto. escrever para a agência, né, Camila? O Márcio Paz Barreto, eu quero dizer que eu já te segui em vários canais, né? Eu vou sair na frente quando você fizer a coluna aqui, porque na CBN não tem como escrever. Tem coluna lá na CBN? Não. Pois é, você vai ter aqui na agência. Aqui o papo é reto, né? Um abraço pro Rafael, viu? Lá da CBN. Rafael não está mais na CBN, né? Zé Carlos Amorim, um forte abraço. O Zé Carlos, grande Zé Carlos, abraço pro Zé Carlos, pô, parceirão. Parceirão. Grande apresentador da Rede Amazônica. Larissa Santiago também. Tem uma turma boa. Conhece, sim. Gente boa. Mas você já está convidado aqui para a agência, viu? Beleza. Daniel, também obrigado pela presença. Viu? Uma satisfação ter vocês dois aqui na Agência Brasil de Notícias. Eu que agradeço. Uma aula, né? Está do lado do meu grande amigo Elcio, também está de frente com você aqui. O papo foi reto. Espero ter dado alguma contribuição aí. Com certeza. E ó, o convite já está estendido, viu, Camila? Porque não deu tempo da gente falar todos os assuntos e a gente vai trazer aqui outras personalidades e os dois estão convidados novamente aqui para o nosso Papo Reto. Fechado? Obrigado, um abraço a todos, com certeza. E vamos falar também da visita do embaixador aqui. O Elcio veio direto, né, dessa visita do embaixador. Já está finalizando, mas pode completar. Isso é um avanço para a gente aqui. Com certeza, um embaixador aqui no Amazonas. Com certeza. Acho que, embaixador de Portugal, que venham muitos outros de outros países, é sempre positivo. E a gente vai abordar isso depois. Inclusive, pode até fazer uma reportagem. O Elcio está de casa, o Elcio está em casa. Então, Elcio, obrigado mais uma vez. Daniel, valeu. E a você que esteve com a gente até agora no nosso podcast Papo Reto, muito obrigado, gratidão pela audiência. E a gente se vê na próxima semana, terça-feira, a gente segue com o podcast Papo Reto, direto aqui da redação da Agência Brasil de Notícias. Continua seguindo a gente no nosso Instagram, é @ABN Notícia, Facebook também, @ABN Notícia, e o nosso site, www.agenciabrasildenotícias.com.br. A todos uma ótima quinta-feira, um bom fim de semana e até o próximo podcast na terça-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado.